Olá, desalinhadas! Bem-vinda à última semana do calendário de Natal. E para continuar a nossa fofoca, sim, eu já casei, eu já viajei, já voltei. Olha a minha aliança. Gente, eu quero primeiramente agradecer a companhia de vocês até aqui, agradecer quem conseguiu acompanhar o calendário todo esse tempo. Se você não tiver conseguido acompanhar, tiver acabado se perdendo um pouco, não conseguindo fazer todos os dias, está tudo bem. O Natal continua aí, o mundo continua aí, o bordado é seu e você pode fazer no seu tempo. Então fica tranquila se você acabou se perdendo um pouquinho nesse momento, tá? Quero que você lembre que esse não é um momento para você estar se cobrando. O calendário é para ser uma coisa para você curtir o processo. Então vá fazendo no seu tempo. É realmente muito comum que algumas alinhadas cheguem nessa reta final e acabem abandonando o bordado, deixando para lá. Mas eu realmente acredito que o bordado, ele não precisa ser um processo concluído para que ele seja um processo que valeu a pena. Se você bordou um dia, 2 dias, 3 dias e foi gostoso, então já valeu a pena, ele já cumpriu o propósito dele. Mas é lógico que o nosso objetivo é chegar até o final, então por isso estamos aqui. Quero já avisar também que os bordados que a gente vai fazer agora, eles são um pouco mais difíceis. Na verdade, eles nem são mais difíceis, eles são mais demorados, tá? São pontos que vão exigir um pouco mais de trabalho, um pouco mais de tempo, diferente do que a gente vinha fazendo até agora. Mas eu resolvi deixar esses pontos pro final, porque eu acredito que realmente a gente acaba tendo um pouquinho mais de tempo ali quando vai chegando o dia do Natal, né? A maioria das pessoas já sai do trabalho, já fica mais voltado para casa, para família. Então, por isso que eu deixei esses pontos mais complexos agora pro final. E se você não conseguir terminar até o dia do Natal, tá tudo bem também. Borda no Natal, borda no Ano Novo, borda quando der vontade. Enfim, é com muita alegria que eu te apresento esse vídeo da nossa última semana do calendário de Natal. Olá, desalinhadas! Bem-vindas! Vamos aqui finalizar o nosso calendário de Natal. Esse é o nosso último vídeo, nós vamos bordar aqui os últimos 4 dias, o 22, o 23, o 24 e o 25. E nesse primeiro momento do vídeo, a gente vai bordar o tapete. O tapete, ele é para 2 dias, tá? É para o dia 22 e para o dia 23. Você pode bordar esse círculo maior e depois o interno. E aí no dia 23 bordar os 2 menores, ou o contrário, pode começar pelos 2 menores e ir para os de fora. Fique aí de acordo com o que você preferir. Eu dividi o tapete dessa forma porque, como ele é grande e aqui vão ser pontos de textura, pode ser que acabe sendo um bordado mais elaborado, que vai dar um pouco mais de trabalho para algumas pessoas e não dê tempo de bordar tudo no mesmo dia. Então a gente divide em 2, que aí fica mais gostosinho de bordar, sabe? Não fica uma missão tão difícil para um dia só. Para começar, eu vou usar a linha número 393, que aqui eu só guardei o rótulo mesmo, porque a minha já virou um grande bololô, né? Acontece. E eu vou usar ela para começar esse círculo externo aqui, tá? Essa parte aqui de fora. E o ponto que a gente vai fazer, se você já participou de outros calendários, você já viu esse ponto, que é o ponto veludo. Eu sempre coloco ele em alguma coisa do Natal, porque eu acho ele muito festivo, muito bonito. E como é que a gente vai começar? Eu vou usar 6 fios, tá, gente? Só para deixar claro. Tô usando 6 fios de meada na agulha, uma agulha maiorzinha. E eu vou começar aqui por essa parte entre as perninhas do Papai Noel para ficar mais fácil. E como é que a gente vai começar? Vai entrar aqui no tecido, tá? Aqui você pode usar um fio bem longo, tá? Um fio bem comprido, porque esse ponto gasta bastante linha. A gente vai ver aqui mais ou menos numa altura, e vai entrar novamente aqui no tecido, ó. E vai segurar mais ou menos aqui na altura que você acha interessante, na altura de textura que você quer. Se você quer que fique um tapete bem felpudo, você deixa mais linha para fora. Se você quer que ele fique menos felpudo, deixa mais linha para dentro, tá? Eu vou deixar mais ou menos assim. E aqui do lado, eu vou entrar de volta e vou fazer um pontinho de âncora, para não ter perigo dessa linha escapar, tá? Que aí, ó, a gente puxa e ela não sai do tecido, tá vendo? E eu vou fazer isso por toda essa área do tecido. Lembrando que vão ficar alguns espacinhos vazios, tá? Isso não é... Ui, quase que eu tirava o bicho debaixo do suporte aqui. Isso não é um problema. Vai ficar espaço vazio, nada demais. Esses espaços vazios, eles vão acabar sendo todos preenchidos depois que a gente arrupiar e fizer a textura, tá? Esse ponto parece bastante com aquele ponto que a gente fez lá em cima, pro rabinho do cavalo, tá? Não é a mesma coisa, mas lembra. Então a gente vai fazendo esse trabalhinho aqui, ó, de fazendo essas alças. Segura um pouquinho no tecido e já faz a âncora aqui do lado. Prontinho. E assim a gente vai fazendo durante todo o espaço que tiver.
é interessante que você não faça muitos pontos de âncoras assim, um do lado do outro, tá? Para não ficar um espaço vazio no tecido. Então, você, se acabar fazendo aqui como eu, que fiz um ponto em cima do outro, você volta aqui para meio que passar por cima dele e preencher um pouquinho, para não ficar parecendo assim uns espacinhos carecas no nosso tecido, tá? Prontinho. O bastidor andou um pouquinho, mas dei aqui o último pontinho. Olha como fica felpudo. E agora eu vou cortar, que é o que vai fazer o charme desse ponto, tá? Só pra deixar claro, gente, eu não vou bordar aqui inteiro, senão o nosso vídeo vai ficar com 50 mil horas, ninguém vai assistir. Mas, mostrando esse pedaço aqui, é só vocês reproduzirem até o final, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Agora com a tesourinha, de preferência uma tesourinha de ponta fina, tá? Uma tesoura de ponta grossa vai acabar cortando mais do que você gostaria. Eu vou cortar todos esses elos aqui, tá? Muito cuidado também para não acabar cortando aqui as botinhas do Papai Noel, tá, gente? Então, vamos só cortar esses elozinhos mesmo. Eu gosto de passar na tesourinha assim pra ter certeza que eu não tô esquecendo de nenhum. Pronto, agora que eu não sinto mais nenhum elozinho, eu posso cortar. E aí você vê que eles ficam todos desiguais, né? Ficam numa altura meio esquisita. Então eu venho aqui e vou cortando pra ficar numa altura que eu acho mais interessante. Prontinho. Agora a gente arrupia e pode fazer no restinho. Você pode deixar mais curtinho ainda, se você quiser, tá? Não tem problema. Deixa eu ver aqui. Prontinho, ó. Mais curtinho, acho que eu até gostei mais. Fica muito fofinho. E aí a gente vai fazer aqui todinho. Em toda essa textura do tapete. Agora, para essa segunda partezinha do tapete, a parte das bolinhas, a gente tem duas opções. Ou a gente vai fazer tudo vermelhinho, tá? Pra ficar mais uma textura no tapete. Ou a gente pode fazer como se fossem uns pompons mesmo, que é o que eu vou fazer. Eu vou fazer como se fossem uns pomponzinhos aqui, tá? Usando bastante fio. E vou fazer o ponto veludo aqui também nesse de dentro. Pra fazer os pompons, eu vou usar aquele nosso vermelho mais forte, que é esse aqui, ó. O 13. E vou usar, gente, 2 fios de meada. Ah, como é que a gente faz 2 fios de meada? Você pega um fio de meada bem longo, dobra no meio e dá um nozinho aqui na ponta. Pronto, agora nós temos 2 fios de meada. Pra que isso? Pra que os nossos pompons fiquem bem gorduchinhos, bem bonitinhos. Então, vou começar por esse daqui. Vou fazer 2 voltas na agulha, tá? Porque eu não me recordo agora se nos outros dias eu comentei alguma vez. Mas se comentei, comente de novo. A quantidade de fios na linha, a quantidade de fios de linha na agulha é o que vai determinar a grossura, a espessura do seu nó francês. Mas a quantidade de voltas que a gente dá na agulha é o que vai determinar a altura dele, se ele fica mais altinho ou fica mais baixinho encostado no tecido. Então aqui eu tô usando 12 fios para ficar bem gorduchinho. E, paralelo a isso, eu vou usar também 2 voltas na agulha, para que ele fique bem altinho. Se você quiser ele bem penduradinho, você pode até dar 3 voltas, tá? Que ele fica bem
fofinho. E vou fazer o nozinho francês. Olha só como ele fica soltinho, tá vendo? Então vai dar bem a ideia de pompom mesmo. E eu vou fazer isso em todas as bolinhas do meu tapete. Prontinho, fica bem rechonchudinho. Ai, como eu amo. E agora eu vou fazer essa mesma coisa, esses mesmos pontos que eu acabei de fazer. Só que eu vou fazer eles aqui nessa parte interna, representando o nosso dia 23. Então, eu vou fazer o mesmo ponto veludo aqui nessa partezinha verde e o mesmo ponto veludo aqui nessa partezinha marronzinha. Usando para o marrom a mesma cor que a gente usou aqui em cima e para o verde eu vou usar aquele nosso verdinho mais escuro aqui, tá bom? Uma outra cor que fica muito bonita é essa aqui, ó. Esse número 392. Fica bem legal também. Talvez eu até troque e coloque ele aqui no meio para ficar todas as cores, sabe? Pode ser uma opção. Então, vou fazer aqui agora e venho mostrar o resultado para vocês. Prontinho, ficou pronto o nosso tapete. Eu confesso que ele demorou bem mais tempo do que eu esperava, tá? Até troquei a cor de esmalte da minha unha. Porque eu fiquei 2 dias debruçada nesse bordado. Ele realmente demorou um pouco mais do que eu estava esperando. Na verdade, o que aconteceu foi que eu subestimei, né? O tempo que levava para fazer todo esse preenchimento. E como a gente fez aqui em 2 camadas, né? Primeiro essa parte de fora, depois essa parte de dentro, então foi bastante tempo. Mas eu amei o resultado, gente. Ficou muito peludinho, muito felpudinho. E eu gostei desse contraste do felpudo com as bolinhas, então amei. E vamos finalizar, né? Agora, depois desse trabalho hercúleo, vamos finalizar esse bordado. Aí eu quero dizer aqui que eu sinto muito se você, assim como eu, vai demorar uma eternidade para bordar isso aqui e vai ficar até o ano novo só no tapete e esquecer o resto, porque, irmãs, o negócio aqui foi foi demorado. Pra gente finalizar esse meinho, eu tinha comentado com vocês que eu ia fazer mais ponto veludo ou ia fazer mais nó francês, né? Mas eu mudei de ideia porque eu tô achando aqui muito apertadinho aqui dentro, sabe? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui a linha 392, essa aqui, que a gente praticamente não usou durante esse projeto, e vou colocá-la aqui nesse meinho para dar um contraste de volume, de brilho aqui no meio. Vou tomar o cuidado de abrir, ó, esse espacinho aqui, né, que é o espacinho do ponto veludo, ó, pra gente ver direitinho onde a gente vai colocar a agulha, né? E para não ficar prendendo esses cabelinhos. E vou entrar aqui, ó, bem desse ladinho aqui do desenho. Vou direto pro outro lado, tá? Que a gente vai fazer pontões grandes mesmo. Tentando o máximo para não prender os fiozinhos. Aí eu volto aqui, ó, do ladinho do ponto anterior, só que um pouquinho mais para baixo, para dar aquela forma oval. Volto aqui do ladinho também, ó. E passo o último ponto aqui um pouquinho mais para cima. Como tá meio inevitável não cobrir esse pedacinho, eu vou cortar esse pedacinho aqui pra gente ficar com o acabamento mais limpinho. Bem melhor agora. Prontinho, ó. É um detalhe mesmo no tapete, né? Se vocês não quiserem preencher essa parte de dentro, não precisa. Mas dá um toquezinho de cor, um pouquinho mais de brilho de linha no meio desse desenho, tá? Eu vou arrematar aqui e a gente vai vir para a parte mais divertida, que vai ser a árvore de Natal. Bom, para essa árvore de Natal,
eu confesso que eu não quero mais usar nenhuma das linhas que a gente tem. O que pode ser um problema, se você só tiver essas linhas. Mas o que eu quero fazer é usar as linhas metalizadas. Eu amo, gente. Eu tenho essas três aqui, da DMC, ó. Quem me enviou essas linhas foi a Camila, da Camila Camomila. E eu tenho essa vermelha, maravilhosa, que eu ainda não usei, inclusive. Tenho a dourada. E tenho essa, que é um tonzinho de... Ah, parece esse tonzinho aqui que a gente usou aqui embaixo, sabe? É um marronzinho claro. Super bonito. E eu tô na dúvida se eu uso esse marronzinho claro aqui pra gente fazer no dia 24 esses contorninhos, sabe? Como se fossem serpentinazinhas da árvore de Natal. Ou se eu uso logo um dourado, pra já dar, né? Todos os efeitos possíveis. Ou se eu abro essa vermelha e faço com o vermelho. Eu acho que vai ficar bonito. Mas eu estou muito na dúvida. E agora, José, o que faremos? Bom, decidi. Eu vou fazer no dia 24, usando essa linha marronzinha, porque o bordado tá todo marronzinho, né? Tá todo mais discretinho, ó. Vamos ver ele assim. Ó, vendo ele assim mais completinho, né? Ele tá todo mais neutrinho, né? Então, talvez seja melhor manter nessa vibe, pra não pesar muito do lado de cá. Será? Ai, deixa pra lá, vou usar o vermelho. Pronto. Nossa, o poder de uma decisão tomada. Me deixa, eu tava em dúvida. Vamos de vermelho e vamos de dourado. Vai ser lindo. Deixa eu abrir aqui. Essa linha aqui eu realmente nem usei. Se você tá comprando uma linha dessa e nunca usou, ó, a pontinha delas é sempre aqui coladinha no carretel, tá? Eles fazem um vinco bem discreto no carretel, que você nem vê nem repara, mas eles colocam a pontinha da linha aqui dentro. Ó, a gente puxa aqui, ó, a pontinha de cima e a nossa linha tá aqui. Prontinho. Aí que a gente fecha de novo, né, pra ficar bonito. E quando a gente for guardar, a gente pode até dar uma... Cadê o vinco? Já perdi, ó. De tão discreto que o negócio é. A gente encaixa ela aqui, ó. Tá vendo? E aí a gente não perde a ponta da linha. Então, legal, né? Muito bem pensado. Vou pegar um fio longo. Dar um nozinho na ponta. Na verdade, eu vou fazer assim. Eu vou usar um fio dobrado no meio. Ó, dobrado no meio. Que aí vai ficar bem grossinho e vai preencher bem, ó, essa curvatura daqui. Vou dar um nó bem na parte dessa curva. E vamos começar. Vou começar por essa parte de baixo. E vou fazer aquele ponto cicatriz, né, gente? Vocês já me viram fazer 500 vezes aqui só nesse calendário. Seria esse o ponto da minha vida? Não sei. Mas eu realmente faço bastante esse ponto. Eu vou fazendo, para vocês se orientarem melhor, vou fazendo uma âncora desse ponto cicatriz, mais ou menos a cada bolinha, ó. Que aí elas marcam bem as curvaturas. Não vou ficar fazendo com distanciazinha igual, porque não tem sentido. A gente precisa seguir a curvatura do desenho. Então, vou fazendo assim. Bem bonitinho. Vou ver aqui na de cima. Aqui também fica muito bonito, gente, se você tiver mais de uma linha dourada, não, desculpa. Mais de uma linha metalizada, se você fizer isso aqui todo em ponto atrás, com os pontos maiores, e aí fizer um ponto pirulito com linha metalizada, vermelha e dourada, ou vermelho prateada, fica super bonito também. Mas eu quero trazer pra cá o vermelho. Aqui, pra não passar por cima do gorrinho do Papai Noel, eu vou parar por aqui. Depois eu faço essa continuaçãozinha aqui.
E aqui eu vou fazer só um ponto reto, porque é uma curvatura pequena aqui nessa lateral. Ó, bonitinho. Lindo, lindo. Agora eu vou subir. Tá. E aqui só 2 pontinhos de âncora já vão resolver essa curvatura da linha. Ó, que lindinho! Ai, amei! Agora eu vou arrematar e a gente vai para nossa estrela. Agora, para nossa estrelinha, eu vou usar a linha dourada, aquela mesma da DMC, e vou fazer o contorno externo da estrela para dar um brilhinho. Que brilhante, que lindo! E aí eu vou fazer aqui no meio desse rabinho dela, eu vou fazer pelo meio, tá, gente? Não pelas bordas, vou fazer pelo meio uns pontos alinhavados, para dar uma sensação de que é como se fosse uma estrela cadente, sabe? Como se fosse um chuveirinho mesmo da estrela. Prontinho. Ai, eu amei. Amei, amei. Mas agora eu tô achando que a árvore tá muito pouco brilhosa. Então, vou aproveitar que ainda tem linha aqui na minha agulha. E vou preencher todas essas bolinhas de ponto cheio com linha metalizada. Ah, Emily, precisa? Não, não precisa. O bordado já poderia estar pronto, mas, né, o ciricutico de usar a linha metalizada veio. Então, vou fazer essas bolinhas aqui de ponto cheio. E vai ficar a coisa mais linda. Ah, ou se você não quiser fazer tudo de douradinho, você pode fazer de vermelho, pode fazer de outra cor que você quiser. A árvore é sua, o bordado é seu, você faz do seu jeitinho. Eu vou explorar aqui esse dourado, porque eu tô achando a coisa mais linda do planeta Terra. Prontinho. Olha só como ficou nossa árvore de Natal, coisa mais fofa. E eu também aproveitei que eu tava no pique e já bordei também todos os numerozinhos. Mas, agora, olhando assim, ó, completo, eu tô sentindo que tá faltando mais um pouquinho de brilho. Ah, mais brilho, mais brilho. Porque brilho não cai demais. Então, eu vou bordar essa parte de cima aqui dos fiozinhos, das lampadinhas, usando essa linha aqui que eu tinha mostrado pra vocês anteriormente, que é essa da DMC, a diamante. Nesse tomzinho, eu não sei, gente, ele é um marrom claro, um tom de bronze, pouco laranjado, sabe? Ele é um tom bem neutrinho, e eu acho que vai ficar bonitinho colocando aqui qual é o nome disso? Nos fiozinhos. E aí eu vou colocar os fiozinhos e vou ver se eu boto um pouquinho de dourado aqui também nas lâmpadas. Vamos ver como eu gosto. Já amei muito do jeito que ficou aqui, mas ainda tô sentindo falta de brilho. Ah, exagerada. Pode ser, gente. Pode ser, tá? Pode ser um grande exagero. Mas eu quero ver como é que vai ficar colocando um pouquinho de dourado aqui nesses, como se fossem os filamentos, sabe? Das lampadinhas. Vamos ver se fica bom. Se ficar ruim, a gente corta a linha e desmancha o bordado, finge que nada aconteceu, né? Pode ser feito assim também. Mas acho que também ficar muito bonito se colocasse essa mesma linha marronzinha
nessas partezinhas do filamento, também ficava bonitinho. Mas, como a maioria de vocês deve saber, eu sou doida por dourado, né? Sou viciada em dourado, adoro. Então, eu vou tentar o dourado pra ver como é que fica. Ah, tenho que dizer que eu gostei muito, hein? Ó, só por descarrego de consciência, né? Que eu acho que eu esqueci de avisar. Mas aqui em cima, eu usei o mesmo ponto cicatriz que a gente usou nos filetes aqui da árvore de Natal, tá? Então, eu fiz um ponto longo aqui e fiz as âncorazinhas do ponto cicatriz em cada uma das lampadinhas e um pouquinho aqui para melhorar a curva. E desse outro lado também, ficou todos os cantinhos das lampadinhas e uma aqui e outra aqui para melhorar a curvatura, tá? E nesse eu fiz um ponto margarida soltinho para que ficasse um pouco mais arredondado aqui. E vou continuar fazendo ponto margarida aqui, ó. Olha só que bonitinho. Porque se a gente apertar muito esse ponto margarida, ele vai ficar muito esticadinho, parecendo uma pétala, tá? E eu quero que ele fique assim mais redondinho, para parecer mais a lampadinha. Então é só fazer ele um pouquinho mais frouxo. Dá super certo. E agora, com o nosso bordado completamente finalizado, não falta mais nada. Eu desejo a vocês um Feliz Natal. Espero que vocês tenham realmente gostado da experiência de bordar um pouquinho todo dia aqui comigo. Eu sei que eu gostei bastante, eu sempre gosto, é sempre um momento muito especial do ano para mim. E eu tô muito feliz que eu não deixei de fazer o calendário esse ano, mesmo tendo sido um ano altamente tribulado, né, com casamentos, todas as coisas. Mas essa é uma tradição tão especial da Borda da Holândia que eu fiz questão de continuar bordando com vocês. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, que tenham desfrutado muito desses momentos de bordado e curtido muito o processo. E a gente se vê no próximo Natal. Tchau! E aí, gostou? Espero que sim. Eu amei fazer esse projeto, eu amei bordar com vocês, eu amei compartilhar com vocês e dividir as fotos, os comentários pelo Instagram. Aqui no YouTube quase ninguém comentou, mas no Instagram bastante gente mandou mensagem. Eu fiquei um pouquinho mais ausente das redes sociais nesse mês, né, por conta do casamento e da viagem, mas eu realmente fiz questão de trazer o calendário para vocês, porque esse é um dos projetos mais especiais da Borda da Holândia, que a gente já faz como uma tradição, assim, há anos e anos. E eu estou muito feliz que esse ano, apesar de ter sido um ano muito cheio, onde eu me mudei, reformei apartamento, casei, viajei, nananã, ainda assim eu consegui me organizar, reservar um tempo e trazer o calendário para vocês. Se você é veterano no calendário, eu quero te agradecer por estar comigo mais um ano nessa jornada. E se você é novato no calendário de Natal, eu espero muito que você tenha gostado da experiência, tenha sentido que vale a pena. E volte ano que vem, em 2026, para participar com a gente de mais um calendário.